Boa noite. Vou colocar o tema da nossa live de hoje. Vou deixar aqui embaixo. Não. Oi, boa noite. Hoje o tema da nossa live é Empreender para o Reino. Eu vou conversar com a Grazi. A gente fez o curso Educando com o Espírito Santo na C3. Foi o primeiro contato que eu tive com as borboletas. E foi um curso que mudou completamente o rumo da minha história. E nesse curso ela contou um testemunho que marcou todo mundo que estava lá. E marcou muito, muito a minha vida. E ela vai contar hoje aqui para vocês, para nós, de novo. E hoje, quando eu estava perguntando para Deus o que Deus tinha para essa noite, Deus falou algumas coisas e dentre elas ele me falou esse versículo que eu vou ler para vocês. Está em Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu creio que Deus tem muita vida nessa live hoje. Vida para as famílias, vida para os casamentos, vida para os pais. E o que Deus vai derramar hoje aqui vai ser muito precioso. Vamos começar a live orando e aí eu já vou chamar a Gra. Paizinho, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa noite, Pai. Nós cremos, Deus, que o Teu Espírito de vida vai entrar em cada casa que estiver conectada, em cada casa que vai ver essa live depois. Vai entrar aqui em casa, Pai. Pai, vai fazer aquilo que lhe apraz, Deus, aquilo que lhe traz prazer, aquilo que nós estamos precisando hoje. Vem de encontro, Pai, às nossas necessidades, Senhor. E eu creio, Deus, que o Senhor tem algo único para cada um, Pai, nessa noite, Pai. Então, que o Senhor faça a tua vontade, somente a tua vontade, do teu jeito, da tua forma, Pai. Porque o Senhor é completo, o Senhor vê onde a gente não pode ver, o Senhor chega onde a gente não pode chegar, Pai. Então eu clamo, Jesus, faz conforme o teu querer nessa noite. Eu entrego essa live diante do Senhor, entrego as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Porque quando nós entregamos tudo ao Senhor, Pai, não tem como dar errado, Deus. E eu te agradeço por isso, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor fez eu tomar essa decisão lá atrás. E hoje eu tenho colhido frutos dessa decisão, Pai. Pai, obrigada, Deus, por cada pessoa que está aqui. Eu sei que o Senhor vai fazer conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a Gra. A Gra já entrou, será? Cadê a Gra? Aqui. A Gra tá por aí? Ah, entrou. Oi, Gra, boa noite. Oi, Ju, boa noite. Deixa eu aumentar aqui. Que alegria te ver. Depois de acho que mais de 2 anos que a gente não se vê. Mas aquele teu testemunho naquela aula do curso fez toda a diferença na minha vida. Eu nem sei se você vai contar sobre ele hoje, mas é algo que marca demais, né? Quando o Espírito Santo fala conosco e a gente estava, eu pelo menos, eu estava aprendendo a ouvir a voz dele naquele curso. E quando você contou aquilo para mim foi muito impactante. E eu queria te apresentar. A Grazi é mãe, é esposa. E quando Deus me deu assim o nome dela na semana passada, o que eu vi assim foi uma peça de quebra-cabeça que na onde tá começando a desencaixar, a Gra é aquela peça que se encaixa, que se adapta. Ela se adapta muito fácil, então ela tem uma sabedoria e isso traz muita bênção para nossa casa, para o nosso lar, como mulher, como esposa. E eu creio que a Gra vai liberar isso nessa noite também para nós. Amém. Gra, fica à vontade, pode falar tudo que tiver no teu coração. Então, eu acho assim muito especial estar aqui porque
realmente é o Pai quem faz as conexões. Eu lembro do abraço que tu me deu no final daquele curso e realmente ali o Pai apresentou uma amizade muito especial. E eu percebo que muitas semelhanças elas se atraem e eu percebo em ti, as pessoas falam muito que algo que marca em mim é a doçura e eu vejo isso em ti, uma doçura, vejo leveza e eu creio que as semelhanças dele, né, que é uma característica que ele tem, se atraem. E eu me senti muito honrada de ter sido convidada para estar aqui, porque a palavra que ele me trouxe a respeito de empreender para o reino, né? O que é empreender para o reino? É cuidar dos negócios do Pai. E isso é uma responsabilidade gigante que a gente tem o poder de escolher, sim ou não, né? É E verdade. para mim foi muito especial saber do teu trabalho. Eu já sabia, eu te acompanho, eu sei a mãe que tu é, eu percebo as tuas características como esposa, mas as suas características como empresária, a gente tem conversado nessa semana e foi muito especial. As pessoas vão conhecer hoje, né, o projeto da tua empresa, o projeto da minha empresa. E eu creio que, e eu não apenas creio, mas eu desejo que realmente faça diferença e traga coragem para muitas famílias, para muitas mulheres tirarem os seus sonhos do papel. Amém, Gra. Amém. Hoje, quando eu estava pensando em tudo, né? O que Deus queria fazer, eu fico perguntando, pai, o que o senhor quer fazer nessa live, né? Porque a gente não entra aqui, né, Gra, para aparecer, pelo contrário, né? Eu evitei aparecer por muitos anos, né? Eu queria ficar ali escondidinha na minha, ali tava bom, quietinha. E aí, quando Deus começa a nos chamar e a gente precisa dizer esse sim, né? Porque a gente pode dizer sim ou não, a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso, né? E quando a gente diz sim, a gente começa a ver, né, o como é bom andar né, no centro da vontade do Senhor. E aí eu comecei a pensar sobre várias coisas, assim, e Deus começou a me falar sobre processos, né? E eu acho que essa parte dos processos é muito importante no empreender, porque às vezes a gente quer pular processos. E aí Deus começou a me lembrar, assim, vou falar sobre maternidade para a gente fazer um paralelo aqui e entender o que Deus estava me falando. Quando a gente tá grávida, o bebê nasce, aí no comecinho a gente perde noites de sono, né? E a gente, mesmo sem dormir, a gente tem que estar com pique total no dia seguinte para cuidar deles. E assim vai, né? A gente não pode desanimar, a gente tem que fazer tudo que precisa, trocar fralda. Eu tive gêmeos, então era tudo em dobro. Era mais ou menos 20 fraldas por dia que eu tinha que trocar e mamar, 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 né? E aí, às vezes, a gente, né, nesse momento do cansaço, a gente, ai, mas eu queria tanto que eles crescessem rápido, né? Que passasse esse primeiro mês, que é tão difícil. E aí, Deus começou a me falar sobre a beleza que é cada parte do processo, né? E o importante, quão importante é a gente não querer pular as fases. E assim também é no empreender, né? Aí quando a criança começa a andar, engatinhar, a gente, né, já quer que comece a andar rápido, já quer que, né, a gente tem, o ser humano tem muito isso, da gente querer pular. E as fases da borboleta também, né? A metamorfose é isso. É, Mesmo que às vezes tenham fases que não tenham muita beleza, que é quando ela tá no casulo, tá no escuro, tá sozinha, tá se sentindo, né, com solidão, ali tem aprendizado, pode não ser bonito o momento que a gente está vivendo, mas a gente está aprendendo e sendo preparado para algo muito maior ali na frente. E aí Deus começou a falar comigo sobre isso, né? Da gente ter a paciência, a perseverança, a fé de continuar caminhando, mesmo que a parte do nosso processo hoje não seja tão bonita. E a gente tem que querer ter esperança de que ali na frente a gente vai viver, né, algo muito bom e que mesmo que hoje não esteja tão legal, depois a gente vai ver o resultado, né, do que a gente plantou nesse tempo, que às vezes não é fácil. Todo mundo passa por fases difíceis, né? E às vezes a gente está no meio dessa fase, a gente não consegue enxergar a beleza do que vem ali na frente. A gente só fica presa ali, né? Ai, tá vendo só a Naquele momento. circunstância, só a circunstância. E o meu marido fala uma coisa muito legal, assim, ele fala assim, quando tá tudo muito confuso, como um furacão, né? Tá um furacão enorme e você tá lá em cima, girando, girando, girando. Ele fala, volta para a base. Que a base do furacão é muito menor do que lá em cima. Lá em cima ele é gigante.
E na base ele é pequenininho, né? E aí ele Uhum. fala assim, dá um passo pro lado, que às vezes um passo pro lado vai ser suficiente para você sair do meio desse furacão. E É aí a gente verdade. lembra quem que é a nossa base, né? A nossa base é Jesus. E ele tem sempre uma saída pra gente. A gente só precisa pedir para ele e ele vai mostrar pra gente a saída, né? É verdade. Empreender com ele e para ele é assim meio louco, né? Porque ele entrega saídas criativas e para nosso raciocínio lógico não faz muito sentido. Mas a obediência também leva a resultados extraordinários. Eu lembro é, como começou, né? O nome da minha empresa, para quem não me conhece, está aqui, chama Casa Seiva. É uma casa de brincar. Nós resgatamos a essência da infância para crianças dessa geração, mostramos o quanto é simples, colocamos elas de pezinho no chão. Nós temos animais, né? Galinha, pato, coelho, e mostramos para os pais o quanto as crianças precisam de menos brinquedos, né? A gente consegue preparar brinquedos a partir de elementos da natureza. E muitos pais deixam de, por exemplo, ter mais filhos porque pensam, nossa, né, a educação é cara, os brinquedos são caros, é tudo caro, a fralda é cara, tudo é caro. Mas a gente gera a gente resgata essa simplicidade, né? Mostra o quanto é simples e especial a família, né? Ser família é simples. Então, nós somos uma casa de brincar, mas existe todo um trabalho multidisciplinar para a família. Hoje nós recebemos mulheres, recebemos homens, né? Como pais e mães, para transmitir um pouquinho só, né, a semente de a semente de mostarda que a gente tem para oferecer para as famílias, para que aquilo gere fruto dentro dos lares, né? E como ela começou? Deus fala muito comigo através de visões. E aí um dia eu tive, depois de já ter tido todos os três filhos, eu tive uma visão de um pai brincando com o filho na grama. Ele erguia assim o filho para cima e aí eu falei: "Meu Deus, que maravilhoso! Isso não tem, era uma festa de aniversário". E hoje as festas são muito assim elaboradas, né? Tem painéis e tem tanta coisa que é legal para quem gosta, mas aquela essência das festinhas de garagem foi perdendo. E aí Deus foi falando comigo e eu fui começar a pesquisar e eu vi que negócios semelhantes já existiam em São Paulo, em Curitiba. E aí eu pensei, ele falou comigo, então agora eu vou dominar o mundo. Vai ser agora, né? Se ele falou, então eu achei que já tava pronto. Só que não, né? Tinha um chão para caminhar. E aí eu conheci muitas pessoas, muitas conexões especiais, que isso é muito, muito importante a gente fazer, conexões intencionais com pessoas que nos edificam, com pessoas que nos encorajam. E eu conheci vocês também. Eu lembro que naquela época estava recém acontecendo o movimento Boi Borboleta e tinha muitas lives e eu ficava lá ligada. Eu pedia, dá uma palavra, me dá uma palavra. E aí as palavras que vinham era assim, ó, começa com o que tu tem. E eu pensava, queria tanto assim que aparecesse uma pessoa e dissesse, olha, eu tenho essa casa que tá parada, vai lá, sabe? Vai lá para o negócio. Eu sempre fui assim, sonhadora, mas não. Eu tive que encarar a realidade e percebi que realmente eu tinha que perceber que eu tinha ouro na minha casa, tinha ouro nas minhas mãos. Eu realmente podia começar com o que eu tinha. E de verdade a gente começou a atender como família, eu e o André e as crianças, na nossa casa, como colônia de férias. E nós conseguimos receber apenas 10 crianças. E eu já tinha no meu coração a frase da Madre Teresa de Calcutá que diz que eu sou apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota ele seria muito menor. Ainda tenho certeza no meu coração de que o meu trabalho com famílias, ele é pequenininho, mas eu tenho certeza que todas as crianças que passam pela Casa Seiva, todos os pais que ouvem o que a gente tem para falar, existe realmente uma semente que um dia vai gerar frutos, né? Um dia vai. E esse processo de esperar, de caminhar devagarinho, assim como um bebê que nasce, daí ele amamenta, daí depois ele engatinha para depois andar,
é um processo doloroso e que a gente pensa, né, ah, Deus, é um sonho de Deus, então vai ser demais. E não é, porque ele trabalha no negócio e trabalha ainda mais na gente que está à Uhum. frente. Só que é tão especial porque a palavra mesmo diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Só que não são todas as coisas boas, são todas as coisas. Então, tudo que aconteceu, as dificuldades financeiras que nós enfrentamos, dificuldades de todas as áreas, sabe? Passaram, durante esse processo, o Senhor foi me enchendo de força, literalmente, porque eu lidei com casos de abuso sexual dentro da própria casa, e isso ainda rasga demais meu coração, sabe? Então, todos os acontecimentos da minha vida foram me fortalecendo para que eu conseguisse encarar com a realidade dos negócios dele. Então, ter um negócio, né, empreender no reino, ter algo que a gente realmente tem certeza que faz diferença na vida de pessoas, com dinheiro ou sem dinheiro, a gente carrega essa certeza, porque o que motiva alguém que está à frente de um negócio assim não é o financeiro. É realmente a diferença que vai fazer dentro de um lar. Né? Hoje em dia eu percebo muitas famílias com o botão automático ligado, e não é por mal, são boas mães, são bons pais, mas é que a vida vai levando, né? Mães e pais, todos os dois, todos os dias, o dia inteiro fora. Quem é que está sendo a referência dessa criança? Quem leva a criança no banheiro? Quem dá banho na... Sabe, sim, detalhes que acontecem dentro de um lar e vão se perdendo. Mas eu creio de todo o meu coração que as crianças que passam por ali, as famílias, os homens e as mulheres que passam por ali, recebem realmente algum tipo de transformação, porque a palavra dele nunca volta vazia, né? E não é nada do que eu faça, do que eu tenha, mas realmente é aquilo que ele faz através de nós. Algo muito especial também que acontece nesse processo de lagarta até virar borboleta é que ele apresenta conexões especiais. Vocês, né, foi algo assim do céu realmente conhecer. Aqui em Joinville, eu tenho pessoas que me encorajaram e que me encorajam muito, porque durante o processo de montagem, então começou na minha casa, depois nós adquirimos o nosso próprio endereço e nós construímos com as nossas mãos, sabe? Quebramos parede, pintamos, plantamos aquela grama assim, ajoelhados. Mas Deus foi colocando pessoas, a nossa família se envolveu, irmãos, cunhados, amigos, muitas pessoas se aproximaram. Meu marido esteve junto até um ponto, e aí Deus é tão especial que ele sempre tira uma mentira e entrega uma verdade, né? Eu Uhum. sempre tive, assim, não é preocupação, mas sempre, assim, algo, assim, a refletir a respeito de sociedade, por exemplo. Que existe aquela coisa, cuida, são alianças e tal. Mas ele é tão, tão especial que o meu marido tem os desejos dele com as empresas, com a empresa dele e os negócios. Ele me apresentou alguém que pudesse caminhar ao meu lado com um talento diferente, que acrescentasse na casa. E aí a verdade que ele entrega é de que as alianças que ele mesmo entrega são especiais, são boas. Né? Então, hoje, a Elaine está aqui até assistindo a gente, nós caminhamos juntas com o mesmo propósito de alcançar, de renovar, de ativar a conexão entre pais e filhos, mas com talentos diferentes, são borboletas de cores diferentes, né? Uhum. E aí isso deu liberdade também para o meu marido voar nos negócios dele, para o marido dela voar nos negócios dela, mas nós caminhamos juntos como família. Isso é Amém. muito, muito especial. É uma coisa que você falou e que é bem lindo da gente pensar, né, Gra? E a gente até conversou isso no Whats, é sobre que cada uma de nós carrega um pedacinho do reino, e esse pedacinho é único e a gente precisa colocar ele para fora, né? Às vezes a gente não acredita, né? Igual eu também não acreditava no início em mim, né? Não acreditava que nas minhas mãos tinha um ouro também. E eu acho que esse não acreditar, às vezes, ele não permite com que a gente traga para fora aquilo que tem dentro de nós, né? Mas isso também é um processo. Isso também é um processo da gente entender que sim, né? Porque eu sempre cuidei da empresa e a nossa empresa também tem um propósito lindo de Deus.
E assim, a gente também começou em casa, igual vocês. A gente, na verdade, a gente voltou para casa, né? Foi um processo que eu até já expliquei na outra live, vou só pincelar aqui, que a gente Sim. tinha, né, escritório, era num lugar super bom, e aí Deus falou pra gente voltar para casa, e essa parte do processo é difícil, porque às vezes a gente acha que é um retrocesso, mas na verdade não, é uma preparação para a gente avançar de novo. E ali a gente começou tudo. E quando os gêmeos nasceram, eu já tinha Sofia, né? Mas quando os gêmeos nasceram, eu parei de trabalhar por um ano e meio. E assim, para mim foi um sonho aquilo, porque ser mãe é algo muito sobrenatural, né? É muito especial. E aí, quando eu parei de trabalhar, algumas coisas não foram bem, sabe? Porque o Milton ele não estava dentro da empresa, ele tinha uma outra função executiva, então ele não estava cuidando, assim. E aí a gente teve que recomeçar ali, né? Quando Deus falou para mim que eu nem mesmo eu acreditava, eu achava que eu cuidava, mas que não era nada especial. Eu cuidava como outra pessoa cuidaria, né? Mas quando Deus falou para mim que tinha algo que eu precisava, que só eu poderia dar para a empresa. É óbvio, é meio óbvio isso, né? Mas a gente, quando a gente está no meio do negócio, assim, a gente às vezes não enxerga, né? E Deus falou que eu tinha uma unção específica, que eu precisava estar lá dentro. E quando eu voltei para a empresa, que os gêmeos tinham um ano e meio, eu comecei a ver o resultado na semana seguinte, assim, no dia seguinte. E, na verdade, o resultado foi muito ruim no começo, porque eu comecei a ver que estava tudo errado, né? Que eu precisava arrumar muita coisa. E é nessa parte do processo também que não é uma parte bonita, né? Que você fala, ai meu Deus, agora eu estava tão legal lá em casa cuidando dos filhos, agora eu tô aqui no meio desse problemão, né? Mas tudo é passageiro, né? A gente não precisa ficar preso em fase nenhuma. Aquilo vai passar, né? E aí daqui a pouco as coisas começam a melhorar e as coisas começam a crescer de novo e aquilo que estava errado, aquela peça que estava errada, a gente encaixa, tira, faz o que tiver que fazer, mas a vontade de Deus vai se cumprindo na nossa vida, né? E aí a gente até estava falando antes da live, né, Gra, sobre os filhos, né? E às vezes a gente traz esse pensamento do financeiro para nossa vida. E eu tenho visto muitas mulheres, assim, né? Famílias que optam por não ter filhos, porque filho dá gasto, porque filho isso. A gente coloca tantos impedimentos, ai, porque o mundo tá tão difícil. Não, Deus não falou que seria fácil, né? Não é fácil, mas a obra mais preciosa que existe na Terra, né? O nascimento das crianças, ou quem não pode ter filhos, a adoção, né? Mas a gente ensinar elas o caminho. E aí Deus começou a me lembrar o que cada filho me trouxe, assim, né? E que às vezes na nossa cabeça, quando vem filho, a gente vai, nossa, vai diminuir, né? Ou a gente vai gastar mais, ou a gente vai, ai meu Deus, é tanto gasto, é tanto isso. E na verdade não é. Deus me lembrou que quando eu engravidei da Sofia, em 2009, que a Sofia nasceu 7 de janeiro de 2010, eu tinha acabado de engravidar dela um mês depois. A gente participou também de algo muito lindo, assim, de exercício de liberalidade. A gente deu uma ajuda, assim, muito além do que a gente poderia dar na época, mas era algo que Deus falou no nosso coração e a gente fez uma oferta financeira muito grande. Mas eu estava grávida da Sofia já nessa oferta. E junto com a gravidez da Sophie, veio uma pessoa e falou para mim assim, numa oração, assim, ela falou assim, do teu ventre fluem rios de águas vivas, flui um rio de bênçãos. E aí, eu tava numa época que não tava fácil, nada fácil, sabe? E eu criei naquela palavra, eu me apeguei naquilo. E um mês depois que eu tava grávida, a gente apareceu numa revista muito conhecida, a Veja, com o nosso produto na Veja. E depois daquilo, muitas portas se abriram. A gente apareceu em vários programas de televisão, Ana Maria, Gugu, tudo que era programa a gente aparecia. E ali começou a nossa bênção, né? Quando eu engravidei da Sofia, ao invés de diminuir, Deus só acrescentou. Muito além do que a gente tinha antes de eu engravidar dela. Né? Porque a gente morava de aluguel e ainda era um aluguel difícil de pagar, não era fácil, sabe? Morar de aluguel, né? É difícil, porque às vezes você não tem o dinheiro ali, né? No final do mês, você tem que dar um jeito, porque a gente nunca deixou de fazer, né, as coisas certinhas, mas era muito apertado. E aí, no final do ano, em novembro, a gente comprou nosso apartamento. Eu, grávida da Sofia, eu declarei, profetizei, eu e o Milton. Todos os dias a gente declarava, a Sofia vai nascer na casa dela, a Sofia vai nascer na casa dela, até porque a gente não tinha mais casa. Porque a nossa casa era só caixa, do chão ao teto, e o nosso colchão, assim, encostadinho na parede, a gente só deitava para dormir,
porque o nosso quarto também era cheio de caixa, porque a gente estava num momento de crescimento sobrenatural, né? Que foi bem quando eu engravidei da Sophie, então realmente do meu ventre fluiu rios de águas vivas, né? E eu pude provar aquilo. E aí, quando eu engravidei dos gêmeos, eles nasceram em 2013, em dezembro de 2013, foi o lançamento dos nossos dois novos projetos, que hoje é o que a gente vive, né? Assim, é o que a gente trabalha em cima, que é a BabyTube Evolution, que é para bebês de 0 a 8 meses, e a BabyTube por 1 a 6 anos. Esses dois novos projetos nasceram junto com os gêmeos. A gente lançou uns 3 meses depois que eles nasceram. Então, e foi bem nesse começo que eu não estava cuidando. Foi bem nesse lançamento, que é uma parte bem importante, né? Da gente, quando Deus dá, às vezes a gente fica. No meu caso, era por causa dos filhos que eu saí, né? Mas quando Deus dá, às vezes a gente tá cansado na hora de pegar a benção, porque foi tanta luta até chegar lá, né? Às vezes a É isso gente achou que era fácil, mas não é fácil, então é muita luta. E aí, bem na hora que a gente precisa, agora vamos pegar na rédea, agora vamos ser firme aqui, e às vezes a gente dá uma afrouxada, e não é isso que Deus quer ali. Agora é a hora de renovar. Deus, eu tô cansada, eu não sei mais nem o que fazer, mas Deus renova as minhas forças, Senhor, me mostra o caminho, se eu tô no caminho que não é, né, endireita meus caminhos, e Deus sempre vai preparar tudo, né, para que o plano dele, a promessa dele se cumpra na nossa vida. Eu acho tão incrível isso, Ju, porque parece que é nessa hora que sai de dentro de nós talentos que a gente nem imaginava, né? Porque é incrível, até para algumas pessoas próximas eu já comentei, antes de trabalhar com a infância e com famílias, eu tinha uma formação, eu tinha uma especialização, eu trabalhava na área de relacionamento de uma TV aqui na cidade. E na minha mente eu tinha assim muito claro que eu ia ganhar o Benício, né? Engravidei dele trabalhando lá, tudo certo, eu ia ganhar ele e ele ia para uma escola normal, como todo mundo vai, e eu ia continuar sendo assim uma mulher de negócios, super negócio, meu marido de negócios, e a gente ia continuar crescendo, a gente vinha numa fase muito boa. E aí o Benício nasceu e aí eu descobri como amar alguém mais do que eu, sabe? Ter o amor por Uhum. alguém além do que a mim mesma, assim. Então, a maternidade, só que ali foi me apresentada uma maternidade bem romântica, assim, bem, ai, que lindo, neném. Então, eu tive muita ajuda, eu sempre tive muita ajuda da minha mãe, e ela cuidou de mim, ela cuidou dele, o meu marido também sempre, graças a Deus, aonde ele sempre esteve profissionalmente, permitiu com que ele estivesse próximo de mim todo o tempo. Então, ele tinha flexibilidade de horário para estar sempre próximo. E aí, depois do Benício, quando ele tinha 4 meses, eu engravidei novamente. Bem na troca do anticoncepcional da amamentação para o meu, eu engravidei. E aí foi um super susto. E quando eu realmente entendi, eu tinha vergonha de contar para as pessoas que eu tinha engravidado, porque, né, tipo, que louca, né? Mas Deus é tão bom que quando eu aceitei, pensei, ai, amém, então vai vir, né? Era uma menina, então vai vir. Enfim, tive a gestação, uma gestação assim já diferente, precisei de cuidados. Nasceu essa criança, uma menina que chama Beatriz, e ela teve uma cardiopatia. A gente fez alguns exames, enfim, ela faleceu assim logo depois do parto. Essa bebê trouxe para mim uma força que já tinha dentro de mim, mas eu não sabia, porque eu sempre carreguei essa imagem de doçura e de sensibilidade, sabe assim, aquela coisa do menininha. E eu acreditei nisso também, que se Deus tivesse me dito assim, ó, tu vai gerar e aí vai nascer e tu vai entregar, eu ia dizer, eu sou muito sensível, eu não vou aguentar. Fala para outra, uma mulher mais forte. Sim. Mas ele estava o tempo todo cuidando, e ali essa filha do meio, ela me ensinou em tão pouco tempo de vida de que eu posso ser delicada, mas que eu sou muito forte. E aí, logo depois, eu precisei esperar um tempo, veio a Gabriela. A Gabriela, ela é intensa e ela é simples. Então, ela é forte, ela é doce, ela, sabe assim, ela trouxe cor. Então, antes eu sempre fui como se fosse uma analogia, eu sempre
era de cores pastéis. A Gabi, ela é pink, ela é vermelho, ela não gosta disso, assim, de mais ou menos. E aí ela trouxe isso para mim. Então, essa coisa toda, assim, da Casa Seiva foi completamente esse projeto, eu creio, sabe, que eu gerei e eu tive muitas parceiras que me ajudaram, assim como meu marido sempre está do meu lado, me ajudaram num parto. E a gente sabe que o nome já é trabalho de parto, né? Não é fácil gerar e literalmente parir esse sonho, esse projeto. Então, ter esses 3 filhos fizeram com que mudasse a minha visão, trouxesse realmente um negócio novo, né? Por isso que eu creio que é um sonho que ele entregou, renovou a minha mente e hoje eu olho para famílias, para a infância, para mulheres e para homens de Sim, outro jeito, né? É muito louco, só que passar por tudo isso é muito... a gente precisa querer, né? sim. No tempo que a gente estava reformando o novo endereço, foi muito difícil, porque eu lembro que eu trabalhava lá de manhã e à tarde eu vinha para casa para atender. A gente, na nossa comunidade, nós somos organizados a gente chama de grupo de crescimento, como se fosse célula, né? E Sim. à tarde eu recebia as meninas, só que assim, 2 minutos antes das meninas chegarem, era inverno e a Gabi vomitou na minha cama, sabe assim, tipo, tudo em cima da hora, eu tava cansada do trabalho. E o trabalho naquela época eu fazia tudo, eu fazia comida, a faxina, limpava, sabe? Eu trocava a fralda de várias crianças, tudo, era tudo. Aí 2 minutos antes, eu já tava cansada, a Gabi vomitou e mais um filho me chamando. E aí naquela hora, quando eu comecei a juntar aquelas cobertas, porque como era frio, tinha muito, eu juntei assim, enrolei aquilo, comecei a chorar. E dela olhou assim e falou: Meu, mamãe, você tá chorando? Daí eu falei: Ah, mas já vou ficar bem. E naquela hora eu lembrei do Noé. Podia lembrar de qualquer outro personagem, né? Mas naquela hora eu fiquei imaginando o Noé martelando a arca, assim, pensando assim: Ó, poxa, tô tudo. Porque na hora eu pensei: Meu Deus, por que eu não fui trabalhar numa escola? Então, se é pra cuidar, né? Se é pra ter uma atenção. Mas eu bati o cartão e tava tudo certo. Mas não, né? Vou inventar o meu negócio. E eu pensei tanto nele, porque ele já tinha dito sim. Deus falou assim, ó, construa. Daí ele falou, então, amém? E aí, a hora que ele martelava, eu creio que muitas pessoas riram dele como já riram de mim. Mas ele permaneceu, ele continuou, porque dentro dele ele sabia que ia chover. Assim como eu sabia que a casa ia encher, né? Para mim, choveu, a gente sabe hoje. Teve um dia que eu pensei, Deus, o aluguel vai vencer e cadê as crianças? E naquela noite eu orei no dia seguinte de uma forma sobrenatural. Nós abrimos o portão e entrou a mulher a pé, outra mulher de bicicleta, outro carro estacionou e eu comecei a chamar o André para me ajudar a atender e ele cuidando de todo o processo o tempo inteiro. Então eu vejo isso Uhum. como literalmente como estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Às vezes é um inverno tão longo da nossa vida e só que existe a beleza dele também, né? Existe a beleza do inverno, mas a primavera vem, graças a Deus, né? Dá um Uhum. fôlego. E são conexões. Eu pedi muito ajuda da Natasha na época. Eu falava, Natasha, tá tão difícil. E ela mandava áudios encorajando todas as pessoas que participam e participaram da equipe da Casa Seiva, assim, pessoas fantásticas que nunca falaram assim, ó, eu vou, mas quanto que tu vai me dar? Nunca! São conexões, assim, realmente que o pai colocou, perguntando assim, ó, eu vou fazer o que precisar fazer, Grazi, precisa limpar o banheiro? Precisa fazer café? Eu faço o que for preciso, mas eu quero ajudar. É muito especial. Por isso que realmente cuidar dos negócios do pai tem um valor incrível. E aí eu lembro dessa parte da parábola dos talentos, porque lá conta que um ganhou 5, outro lá e o outro que enterrou. E às vezes eu olho para mim e eu vejo que eu tinha muitos, só que todos eles estavam escondidos. E eu sei que muitas mulheres estão em casa também, porque eu creio que filhos geram empreendedoras, né? Os filhos geram muitas mães empreendedoras. Uhum. E eu creio verdadeiramente que tem muitas mulheres que pensam, por onde eu começo? Estão em casa, meu Deus, eu tenho um sonho. Ah, eu gostaria de trabalhar com artesanato, eu gostaria de fazer isso, e aí, por onde eu começo? E aí eu achava que seria assim, né? Let it go. Agora
Só Foi. que não é. Foi. Mas não, realmente não é ide e aí pregar o evangelho. É indo, é no processo. Todo dia ele entrega algo novo e uma direção do que a gente tem que fazer. Porque a gente nunca acha que está pronta. Só que as ferramentas, os talentos estão todos ali enterrados e escondidos. Eu creio que ele realmente espera que a gente desenterre os talentos e apresente para ele, ó, eu descobri que eu sou ótima mãe, que eu sou ótima esposa, que eu consigo cuidar dos meus filhos, da minha casa, tudo devagar, porque se a gente juntar dá um, né, meu Deus, será que eu consigo? Mas tudo com muita calma, uma coisa de cada vez, eu consigo atender os meus filhos, mas eu também consigo fazer a diferença na vida de outra mulher que se sente perdida nessa hora. Então, nunca pense assim, ó, é, preciso estar pronto, ou o negócio precisa estar pronto. Eu vou falar o que me falaram. Começa com o que tem, que nós, né, Ju, começamos em casa. Foi um recomeço para ti, mas eu comecei em casa. Sim. E é um tempo realmente de tirar, desenterrar os talentos. Desenterrar os talentos, porque a gente tem que tá tudo aqui dentro. Sim, Gra. Nossa, linda a história da Casa Seiva, né, Gra? Você viu que tem pessoas já perguntando se tem franquia? Amém, eu creio. Amém. Que venha Vai muitas. A gente tem espalhar, vai se projetos. espalhar nesse É, Brasil. Amém. tem projetos, sim, é As isso famílias mesmo. precisam disso, né, Gra? Dessa conexão simples, né? Porque Deus é simples e às vezes a gente sai tanto da simplicidade e isso é tão ruim, né? Porque é tanta tecnologia, é tanta coisa, né, que entra na vida das crianças e às vezes tão cedo que elas acabam nem sabendo mais brincar. Eu até ouvi uma frase esses dias, eu não lembro nem quem falou, mas falou assim: ah, eu tava ouvindo a minha avó, alguma coisa, acho que era minha avó, tava me contando do que ela brincava quando ela era criança. Ela brincava disso, 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 disso. E aí eu pensei, do que eu brincava quando eu era criança? Essa menina falou, né? Nossa, eu assistia televisão, eu assistia Chiquititas, eu assistia, né? Ela falando assim. E aquilo tudo que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, ah, o que que tem? Não tem problema, né? Deixa ele lá na televisão, deixa ele lá no videogame, deixa ele lá no celular. Às vezes isso rouba uma parte É, da nossa infância que é muito preciosa, muito é, preciosa. Principalmente até os 7 anos, né? A gente tava exato. falando, né, Gra? A nossa... Voltamos. Vou esperar a Gra entrar pra gente continuar. Agora, mesmo que fique travado, a gente vai continuar. Vamos ver como que vai estar. Mas travou toda hora? Não. Já deu mal? A minha imagem tá boa, Amanda? Ou tá travando? Quer ir pra sala, Ju? Minha irmã. Minha irmã tá aqui. Amanda, fala se minha imagem tá boa. A Gra vai entrar aqui, entrou. Ó, imagens são ótimas. Vamos ver agora. E Yes! aí, Deu, agora deu. então Tá bom pra vamos. vocês? Aê, agora tá. Tudo certo? Deu. Agora deu, Gra. Uhum. Que bom. Vamos lá. Então, as duas coisas que eu comentei é a respeito de nós, como mulheres, ou se tiver algum homem assistindo, a respeito do que a gente fez na infância, né, do tempo que a gente ainda tem memória ali, né, até os 12 anos. O que foi de marcante, do que a gente gostava muito de brincar. Isso é um sinal, uma sarça em relação à nossa vida profissional. Isso é muito especial. Eu também tenho essa experiência, Gra, porque quando eu era criança, eu amava, assim, fazer showzinho e Ah, cobrar ingresso e colocava as pessoas para fazer show, né? Os meus primos, eu falava, vai lá, faz o show. Eu preparava todo o show e eles faziam, né? Mas mesmo assim, eu sempre tive essa coisa assim, meio empresarial, sabe? Eu inventava coisa, inventava moda. O tempo inteiro eu estava inventando alguma coisa. Eu queria vender isso, fazer aquilo outro.
E mesmo assim, quando eu cresci, por um tempo eu não percebi que isso estava na minha vida. E Uhum. isso que você está falando é muito real, porque a gente precisa parar para pensar, né? É, O que a gente gostava. Porque às vezes a gente passa despercebido, tá? Mas eu brincava. Não, mas do que você brincava? Isso com certeza é uma baita pista é para a gente muito saber o que. legal. Uhum, Eu lembro que a minha mãe falava, ela vai dar risada agora porque ela tá ouvindo, que ela tá assistindo, que ela falava assim, ó, ô Graziela, tu não veio ao mundo a passeio. Quando ela chegava, ela trabalhava numa escola, era professora, e ela chegava em casa e ela tinha deixado uma lista de tarefas na geladeira para mim e pro meu irmão, né? E ela uhum. olhava que se eu não tinha feito, ela falava, Graziela, tu não fez, tu não veio ao mundo a passeio, né? E hoje eu sou mãe, eu penso, realmente, eu não vim ao mundo a passeio, tem algo muito especial para fazer, né? Uhum. E outra coisa muito especial que a gente precisa ter ciência é para quem já é mãe e pai, é perceber quais são as habilidades naturais dos nossos filhos, porque eles já apresentam habilidades naturais. Né? Então, o Benício gosta muito de desenhar. Então, é algo que eu preciso estimular e fazer com que ele desenvolva essa área, porque ele pode, por que não, fluir nessa área, entende? A Gabriela, de cantar. Então, é algo que eu não preciso fazer com que ela esconda, né? Nenhum dos dois. Por exemplo, o Benício, agora não é hora de desenhar, agora é hora de fazer tal coisa. Então, medir ele pela minha régua, medir ela pela minha régua. Então, para que os pais percebam já existem talentos escondidos nos nossos filhos. Então, a gente precisa desenvolver isso. E é muito legal. Como eu É. trabalho com a. Que linda, né? Amo esse nome, Benício. O Benício, Beatriz e Gabriela. Como eu trabalho com a infância, eu assisto muitos filmes infantis, né? Para indicar para famílias. Eu gosto de assistir com os meus filhos. E eu creio muito que todos eles podem ter uma mensagem muito legal. E tem dois, né? Mas tem um especificamente que eu lembrei desde o dia que a gente falou que falaria a respeito de empreender para o reino, que é o Zootopia. Eu não Uhum. sei se alguém já assistiu. Quem não assistiu, assistam com os filhos, porque as crianças adoram. E aí é aquela coelhinha que ela queria ser uma policial e os pais delas falam assim, ó, os pais dela falam assim para ela: sabe qual é o segredo de uma vida feliz? Esqueça os seus sonhos e vamos plantar cenouras, né? Para ter uma vida tranquila e feliz. Mas lá dentro, o anseio dela é ser uma super policial, né? E ela insistiu, ela persistiu, ela passou por todas as fases que ali no filme mostra, né? De uma forma bem lúdica, que não foi fácil, mas ela chegou lá. E eu acho um filme muito legal para a gente encorajar os nossos filhos desde já, né? Você consegue, você é bom, você pode, né? Vamos cantar junto, vamos dançar junto, vamos desenhar junto, mesmo que não seja uma habilidade natural nossa, mas mostrar que a gente realmente se interessa por aquilo, que a Importa. gente valoriza aquilo. Porque Uhum. realmente são pequenas pessoas já que vão fazer diferença ainda na nossa geração, né? No nosso tempo. Outro filme que é muito legal para assistir com filhos, ele é encorajador, fala muito de sonhos, é o Parque dos Sonhos. Que teve um tempo que a menina, ela trabalhava naquele parque com a mãe dela e tal, a mãe dela adoeceu e ela guardou todos os objetos do parque numa caixa. E durante esse tempo, sabe, tem todo assim um enredo em volta dessa história, mas no final ela vive aquele sonho com os amigos e realmente a gente tem uma tarefa de saber quais são os nossos sonhos, nós como mulheres, né, especiais que nós somos, como mães, os nossos maridos, a gente consegue fazer com que os nossos maridos também descubram, porque a gente tem esse talento e fazer já com que os nossos filhos cresçam sabendo quem eles são. Isso é algo muito Eu especial, acho que, entregar verdades para eles. eu acho que eu acho que o livro, né, Cinco Linguagens do Amor, nos ajuda muito nessa tarefa, né, Gra? É, Porque às vezes a gente acha que está encorajando de uma forma, mas na verdade a forma que ele recebe amor é outra, então a gente precisa fazer de outro jeito para que eles venham receber esse encorajamento, né? A Rebeca, por exatamente. exemplo. A Rebeca, desde pequenininha, assim, ela tem sensibilidade na voz, assim, você não pode falar alto,
Às vezes, se meu marido fala alto alguma coisa, ela já não... Pra ela Trava. não gosta, sabe? O Aham. Samuel pode falar como se quiser, que ele não tá nem aí, porque o que ele gosta é beijo, abraço, carinho, então ele não liga se você falou Sim. alto, se você falou baixo. Já a Rê, ela é super sensível nisso. A gente tem que, ela é palavras de afirmação. Então a gente tem que encorajar, né? Por isso que eu tô assim, quando agora nesse tempo de aula online, né? É o momento que a gente pode exercitar isso muito bem. Ó quem chegou, a Rê. Essa é a minha princesa Rebeca. Linda. Vai lá, amor, vai. Ela, então, olha lá, filhos. Não. Então, Gra, agora eles vieram aqui, eles ouviram falando dele, sabe? E vieram dizendo aqui, agora eu não posso nem falar mais. Tá bom, tá bom. Uhum. Então, Gra, é isso, assim, né? A gente entender a linguagem deles. A Sofia é totalmente tempo de qualidade. Às vezes eu percebo que ela tá se isolando um pouquinho, eu percebo que ela tá mais quietinha. Eu já sei que tá faltando algo, que o tanquinho dela tá vazio, né? E nesse tempo, assim, de quarentena, percebi muito isso, porque não tá tão fácil, assim, da gente ter um tempo de qualidade. A gente não pode sair um pouco, a gente, né, tem que ficar... Eu continuei trabalhando, então... Filhos, agora vamos lá. Eu continuei trabalhando, então, o tempo já estava difícil. Ter tempo para ele já estava difícil. Porque o tempo que eu tinha, ainda eu tinha que estar ensinando a aula online. E ainda um tempo de qualidade, nossa, eu tive que me reinventar e ainda tô, né? A gente está nessa fase. Sim. E é Uhum. muito claro, quando a gente vê eles tristinhos, quando a gente vê eles mais quietinhos, alguma coisa está errada. E aí a gente, às vezes é tão simples, né? Uma chavinha que a gente tem que mudar ali, é uma palavra que a gente tem que falar, se for palavra de É, afirmação, é um carinho que a gente tem que dar, se for toque físico, é um é. tempo que a gente tem que ficar só com ela. Eu, por exemplo, às vezes eu pego e vou tomar banho com ela, né? É um tempo só meu e dela. Eu não tenho tempo durante o dia, não consegui separar esse tempo, então eu pego filha, vamos tomar banho com a mãe e pronto. Já é o suficiente. Olha lá, viu? É só eu falar deles, eles aparecem. Né, filha? Vem aqui dar um beijinho aqui. Vem. Ó, essa é a Sophie, que é o tempo de qualidade. E eu também sou tempo de qualidade, Gra. Então, quem é tempo de qualidade não é tão fácil, porque se der tudo certo no passeio, no dia, no jantar, mas o final deu um errinho, alguma coisa, a gente meio que desanima tudo, sabe? Ai, Uhum. meu Deus, por que isso agora? Parece que estragou o dia inteiro, né? Sim, E aí é um exercício também que a gente tem que ter. E eu, como eu já sei que eu também sou assim, então eu já estou tentando ajudar ela a não encarar as coisas, né? Não é porque uma coisa deu errado que todo o resto vai ser perdido. sim, Não. sim. Deu tudo certo até agora, né? Agora só que deu uma coisinha que não foi bom. Então, a gente perceber, né? O Milton, meu marido, também. Eles também ficam bem carentes nesse tempo de quarentena, os maridos, né? Porque a gente tá com tantos afazeres e tanta coisa para pensar. E essa coisa, eu tô com dois na alfabetização. A Rebeca e o Samuel estão na alfabetização, uma das fases mais importantes da escola. E a Sim, Sofia está no quinto ano, então eu tenho que estar muito em cima deles, né? E eu já passei por vários processos nesse tempo. Eu já peguei professora, daí agora ela não pode vir porque ela foi fazer uma operação, que ela já estava marcada, né? Eu já fiz várias coisas para tentar minimizar os efeitos ruins, né, desse tempo. E aí, agora, eu percebo, assim, que às vezes a gente dá prioridade para tantas coisas, né, Gra? Eu até percebi isso no teu post ontem. Aquele... E o marido, A- né? Cadê o aquela tempo pro escada. marido? Eu olhei aquela escada cheia de flores e falei, meu Deus, né? Eu nunca fiz Eu isso. falei, hoje eu não tenho mais, mas antes eu ficava, ai, nem vou contar, né? Mas ele tá amarrado em nome de Jesus, sabe? Em nome de Jesus. Amém. É Então, isso isso mesmo, é para Gra. inspirar, isso é para inspirar realmente a casais casados serem namorados. E saber a Sim, linguagem do amor, saber as 5 linguagens do amor, ela facilita muito a nossa vida, porque entender como o marido recebe o amor, entender como os filhos recebem, ajuda e a gente não se sente tão cansada. Porque às vezes tu tá sim, lá servindo, limpando, preparando um bolo e nem é aquilo que ele precisa, né? Às vezes é sim. um abraço, o filho é a mesma coisa, às vezes é um abraço quando tu conhece, então realmente o livro das 5 linguagens do amor ajuda muito o clima dentro de casa.
Então, Meu, o o meu Benício, marido, palavra de afirmação, falar palavra de meu afirmação marido e é tempo de sempre, qualidade. o meu é atos de serviço, meu marido. Então, Aham. assim, às vezes, ele ama que eu faça janta pra ele. Todo dia tem que fazer. Quando eu não faço, ele já fica meio assim, sabe? Meio estressado. Tipo, qualquer coisa já estressa. Aí e assim, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Às É. vezes a gente não vai fazer só porque a gente tá com vontade. Na verdade, às vezes a gente Sim, tá, né? A gente tá cansada, a gente não tá com vontade de fazer comida, nem de lavar louça verdade, é. depois, né? E aí a gente se esforça para agradar. E é assim, né? A gente precisa É, sair daquela coisa do só vou fazer o que eu quero. Não, a gente tem que fazer o que é é. necessário para que a nossa casa vá bem. Conte dos teus, Gra, que eles são. O Benício é muito engraçado, né? Realmente, é porque nessa fase de quarentena, a gente realmente não quer, né, fazer tudo. Que é almoço, é a aula, é a empresa, é o casamento, é tudo junto. E às vezes a gente pensa, ai, né, só hoje, eu não quero nada, só quero ficar quietinha. Mas é uma escolha, né? Então a gente disse sim, então vamos lá. E o Benício, ele é palavra de afirmação e tempo de qualidade. O Benício parece muito comigo. Porque para ele, não precisa ficar alisando, abraçando, beijando. Se eu sentar do lado dele para assistir um filme, mas eu estou ali do lado, para ele já o tanquinho já está enchendo. Ou, né? Ele se vestiu, eu falo, uau, que roupa radical e tal, ele já enche, né? A Gabriela é parecida com o André, toque físico. Então, assim, ela tá colada na gente o tempo todo. Ela beija, ela abraça, ela cola. Aham, Não, aham. e ela suga da gente, né? Ela vem, ô mãe, não, colo. Ô mãe, me dá. Então ela quer aquilo, o servir, né? E o toque físico o tempo todo. Então, para guardar brinquedo, ela pode fazer sozinha, mas ela quer ajuda. Então eu sei que o servir também tá nela. Sim. E aqui, Tem um ó, as pouquinho 5 de cada, linguagens. né, Gra? É, a minha tia amada aqui, ó, tá perguntando quais são as 5 linguagens do amor? Toque físico, presentes, palavras de afirmação, tempo de qualidade e ações e serviços. Falei 5? Atos de serviço. É. Então, ações e serviços, toque físico, presentes, tempo de qualidade, E palavra de afirmação. palavras de afirmação. E isso facilita realmente muito a vida da família. E uma coisa que eu acho muito legal falar também é que para os casados, né? A Gabi é um grude, a Gabi é mesmo. Para os casados, quando a gente mantém uma conexão entre casal, a educação dos filhos fica bem mais leve. Então, por exemplo, assim, é muito engraçado, porque quando eu percebo que eles estão desalinhados, quando eles estão fazendo coisas que não é natural deles, então, por exemplo, eles estão brigando demais, eles estão com um comportamento que não é natural, o André me olha e fala, sabe o que é isso aí, né? Daí eu já, o que que é? A gente tá muito tempo sem namorar, sabe? Sim. É muito engraçado, porque isso é real. Quando o casal tem conexão, é algo do céu que desce na casa e é estabelecido o reino. Então, para os casados, precisa muito manter o amor aceso, manter uma diligência, né? Que as mulheres precisam ter com seus maridos e com a gente mesma. Eu acho que é um cuidado. A gente precisa se cuidar para a gente estar com os olhos voltados ao marido para a gente e os filhos acabam realmente caminhando alinhados. Colhendo os frutos desse amor, né, Gra? É bem isso mesmo. É tudo É, uma nem, coisa só, né, Gra? Às é, vezes, nem sempre, nem sempre a gente está bem para não, né? Eu tô super animada porque a rotina de estar em casa ela exige muito mais. Mas quando a gente lembra que isso é algo que realmente vai mudar a atmosfera da casa, aquilo, meu Deus, é demais, né? é verdade, Gra. Então, Os, já fica a dica para o Milton, compre pétalas de rosa e coloque, né? Ai, foi muito bonitinho. Nossa, eu achei muito bonitinho. A gente cuida, assim, sabe, Gra? Mas eu acho que é muito importante a gente falar isso, né? Porque o dia a dia realmente deixa a gente muito cansado.
né? Eu acho que criar uma rotina em casa também é muito importante, porque É. às vezes tá faltando tempo pro casal, né? Os filhos dormem muito tarde, e aí quando você vai ver já é muito tarde, e aí você já tá cansado, né? Então a gente precisa pensar nisso desde cedo, né? Desde sempre. E não. Tem que ser intencional. Em tudo a gente precisa ser intencional. No casamento, muito, né? Porque a gente precisa regar o amor, a gente precisa cuidar. E o Milton, assim, ele era muito mimado antes dos filhos. Muito mega, ultra. Até não foi bom, porque daí foi um choque de realidade. Porque um dia eu fazia tudo, 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 mas tudo mesmo, assim, eu chegava em casa, tirava os sapatos, tirava a meia, eu que cortava a unha dele, ele não cortava a unha dele, ele fazia tudo, tudo pra ele. Servia o prato, assim, ele sentava na mesa, era até engraçado, assim, a minha irmã que tirava a sarra, ela tá aí. Ele em vez de falar, assim, tipo, quero arroz, quero feijão, ele fazia assim, ó. Já era mania, sabe? Não, não é que ele queria mandar, nada, já era natural, Sim, nossa, tipo, ele olhava, eu já sabia o que ele queria, sabe? sim, sim. E Aham. aí, quando veio a Sofia, meu Deus, né? A Sofia, eu virei assim uma mãe leoa, assim. Coisa que a Aham. gente não sabe. Quando a gente é mãe, a gente vem um negócio dentro da gente que Sim. por mim eu ficaria o dia inteiro pelada dando mamar, sabe? Aquela coisa assim. Ela nasceu no calor, então assim, era uma coisa assim, pra mim era nossa, sabe? Então eu vivi Aham. aquilo com muita intensidade. Muita intensidade. A Sofia mamou até 3 anos em mim. Então, Deus e se eu não abençoe, quisesse Ju. E se eu não quisesse engravidar de novo, acho que ela tá mamando aí. Não, brincadeira. Mas aí, como a Sofia ela mamava muito, 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 tem uma ligação no hormônio do leite, né? Com Sim. o útero, né? O útero contrai. E eu acabei engravidando. E a Sofia mamava muito, muito. Até 1 ano ela não comeu, Gra. Era uma coisa assim absurda. Então você pensa o choque de realidade pro Milton, né? Porque assim, eu continuava cuidando dele, mas com certeza com muito menos tempo. Porque a Sim. Sofia, ela mamava muito, né? E aí, vou pular agora, vou pular rapidinho para esse outro assunto, que daí eu acabei perdendo um nenê de 1 mês e meio, porque a Uhum. Sofia mamava, mamava e eu acho que tem um pouco de ligação com isso. Aham. E aí, quando eu fui engravidar de novo, aí eu falei, não, agora é a hora de, né, parar o mamar, e aí eu vou, né, a gente vai pensar nos outros filhos, né, amor? Porque eu sempre sonhei em ter filhos, né? Sempre. E no meu casamento eu fui pega de surpresa quando o pastor colocou o microfone em mim e queria que eu falasse alguma coisa, sabe? Só que eu não preparei nada, porque eu não sabia que ia ter aquele momento. E eu, assim, eu tinha um casulo da vergonha enorme na minha vida. Assim. Pra eu falar, eu fugia do microfone, assim, pra eu falar em público. Minha mão suava, meu coração acelerava, eu suava inteira. Era uma coisa assim, eu ficava ofegante, sabe? Então, essa vergonha me atrapalhava muito. E no casamento, né, me pegaram de surpresa, eu casei com 19 anos. Aí eu lembro, assim, eu falei algumas coisas, mas eu não lembro o que. Mas dentre elas eu falei assim, a gente vai ter muitos filhos. Eu só lembro do casamento inteiro rindo, tipo, meu Deus, né? O que tem a ver falar isso agora, né? E eu falei sobre isso, porque eu queria ter muitos filhos, muitos. Depois que eu tive a Sofia, eu vi que não queria tantos, assim, né? Porque parece que você não vai conseguir dar atenção para tantos filhos, né? Sim. Aí quando eu engravidei, a Sofia tinha 2 anos. E eu engravidei e eu perdi, com 1 mês e meio. E a gente, né, essa fase assim também foi muito importante para me fazer crescer. Foi algo muito. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? A Uhum. gente acha que vai acontecer com o vizinho, não com a gente, né? É. E aí aconteceu e 1 ano depois, exatamente, eu engravidei de novo e para minha surpresa eram gêmeos. Mas assim, Deus não precisava me dar dois, né? Mas foi da vontade dele e veio a Rebeca e Samuel. E aí eu tô nessa, né? Com três e marido e o marido, tadinho, né? Perdeu tanto tempo agora e agora, né, tem que retomar. E assim, foi uma adaptação. A gente vive se adaptando, né, Gra? É. Não é fácil, mas vale muito a pena. O resultado é maravilhoso. A Vale, gente vale a pegar pena. nosso casamento. Eu Sim, acho muito legal, e eu sei que vocês também trabalham como casal, né? Foi mais juntas. Aham. uma, foi mais uma verdade que o Senhor renovou e entregou para mim, porque eu sempre ouvia falar que não era bom o casal trabalhar junto. E o tempo que, eu não sei, né? Eu e o André, a gente tem um relacionamento tão bom que tem mulher que não aguenta mais o marido em casa, mas se ele estiver perto de mim o dia inteiro, para mim tá ótimo. A gente se dá muito bem.
E foi uma verdade que o Senhor entregou para mim, que ter negócios em casal, para Deus dá certo. Com Então, quando eu certeza. trabalho cooperando, né, em casal, dá muito certo. Mas o nosso casamento, para dar certo o negócio, o nosso casamento precisa estar alimentado, né? Sim, Em casa, realmente precisa ter. Eu creio que o segredo é a conexão do casal. É sim. a gente se esforçar para não deixar de ser a namorada. Eu lembro que uma vez o André falou para mim, sabe? Eu sempre cumpri todos os resguardos, assim, muito certinho. Exceto, né, eu lavava o cabelo, claro, uma pessoa muito caprichosa, né? Eu fiquei 15 dias sem lavar o cabelo, quase entrei em depressão, né, Sofia? Em janeiro, assim, meu Deus, nem me lembre mais. Eu nunca mais É, vou fazer isso. Nossa, dos gêmeos eu lavei no segundo dia, porque não dá esse negócio. é, mas, mas eu cuidava da alimentação, tudo, Eu também. e, e aí eu sei que chegava o André, ele fazia xizinho no calendário, dia 30, dia 31. E aí eu ficava quase em pânico, você falava, meu Deus, vai chegar o dia 40. Eu me sentia assim, eu me sentia indo, sabe, pra um frigorífico, quase assim. E aí ele falou assim, ó, ele sempre teve o cuidado de comprar uma camisola especial para mim lá no dia 40, né? Uma camisola que não marcasse o meu corpo. Isso era muito legal. Para eu deixar aquelas minhas camisolas de malha lá da amamentação, aquela coisa. Então tinha a camisola do dia 40. E aí ele falava assim para mim, ó, Grazi, é tão especial quando tu deixa de ser a mãe, fecha a porta e quem entra no quarto é a minha namorada. E sabe, eu acho que isso precisa continuar, sabe? Os filhos crescem, mas a namorada precisa estar. Sim, Porque dessa forma, tendo sempre uma conexão, existindo o namoro realmente o desfrute, como eu creio que Deus preparou isso para o casal, né? Se existe o desfrute dentro do lar, todo o resto coopera. é. Os filhos, os negócios, tudo. Tem uma coisa bem importante também que eu acho que sobre a sociedade de homem, né, de casal, né, de marido e mulher, que é o Milton, ele sempre falou uma frase para mim assim que sempre foi muito importante, sabe? Ele sabe separar muito bem o momento de empresa e em casa. Então, assim, se a gente discutir alguma coisa na empresa, ou, né, acontecer alguma coisa, eu não posso trazer para casa. Eu demorei para aprender isso, porque eu acho que a gente é mais difícil, né? A gente é muito sensível, né? Falou grosso comigo lá, eu tô brava aqui também, né? Mas a hora que eu comecei a entender, né, essa divisão de você separar as coisas. Ah, é um assunto de negócios, de empresa, coisas importantes para resolver, né? Coisas tensas, às vezes, um dia que a gente precisa resolver. E aí chega em casa, a gente precisa, até nessa quarentena, a gente desandou nessa parte. Mas a gente tinha um combinado de não falar de empresa em casa, sabe? Por Sim. quê? Porque a gente traz tudo aquilo de novo, a gente já viveu tudo, né? Agora é o momento da gente estar em casa. Então a gente faz tudo errado quando faz isso. Porque quando eu voltei a trabalhar, Deus me falou uma frase. Me falou assim: você tem que ser mãe como se não fosse empresária, e ser empresária como se não fosse mãe. Então, quando você está na empresa, você Que esquece dos legal. filhos e você se concentra lá, Aham. porque aí você vai trabalhar bem. E quando você está em casa, pensa só na tua família. Para de pensar lá. Só que assim, Gra, é bonito na teoria, né? Mas É. às vezes, agora, por exemplo, na quarentena, Gra, a gente teve uma mudança total de cenário comercial, né? E a gente começou a atender muito cliente físico, né? Pessoa direto, né? Uhum. Cliente direto, porque a gente vende no Brasil inteiro. Então, grandes quantidades. E agora a gente está atendendo bem pontual. E isso dá muito mais trabalho, porque você tem que olhar, você tem que responder, aí você tem que passar informação, aí você tem que ver como que foi, né? Perguntar como que foi a experiência do banho, o que eles têm, né? Recolher depoimentos, saber o que está acontecendo, como que a criança foi. Então, assim, é muito mais gigantesco do que antes. E agora eu tô precisando me organizar, Gra. Por isso que aquelas pétalas lá na escada me fizeram lembrar que eu preciso parar um pouco. Porque em casa eu acabo respondendo WhatsApp, respondendo Instagram. E se a gente deixar, isso vira automático. E eu já tô percebendo isso, né? Mas Aham. a gente tem que sair do telefone em casa, sabe, Gra?
Eu vejo assim, às vezes tem casais que fica o homem no celular e a mulher no outro. E Né? os E às filhos vezes usando, né? leva o É, celular para mesa de alimentação, sabe? Porque já é tão comum que tá ali o celular do lado, né? Toca, abre o celular, a hora da alimentação é a hora, tem um uhum, tempo para cada coisa. Isso uhum, é tão, a gente já tá tão no nosso intelecto, mas às vezes na prática não funciona, a gente não tá trazendo para, né? Não tá é. colocando em prática. A gente precisa fazer um esforço mesmo e pensar, não, agora não é momento, agora eu preciso. E eu tô aí nessa batalha. Mas eu acho que Eu tô isso, tentando. mas eu acho que isso é normal realmente, assim. E nós também passamos, né, por isso de trazer o trabalho para dentro e não fica agradável, né? Porque realmente a gente revive aquilo e não precisa. Mas Uhum. daí, principalmente agora, né, na quarentena, que é tudo muito intenso, então se tá junto mesmo, tá trabalhando, trabalhando mesmo. Sim. É, a gente tem um combinado como casal, então ele pega no meu pé quando eu tô demais, ou só no trabalho, ou só, sabe? E eu pego no pé dele. Então, eu falo, ô, amor, vamos. E aí, tudo claro, tudo com muita delicadeza, porque, né, uma palavra de lado agora pode se tornar um coice, né, para quem tá junto o tempo todo. Então, sempre com muito cuidado e muito amor nas palavras, tanto um com o outro, tanto com as crianças, mas os combinados sempre dão certo, com o casal e com os filhos. Mas isso fala muito sobre papéis, né? Nós, como mulheres, e papéis e prioridades. Então, eu lembro que uma vez eu assisti uma moça falando que ela estava na cama com o marido, e daí o marido estava no telefone conversando com alguém no WhatsApp, e daí ela falou assim: quem tá dividindo a cama com a gente? Daí eu pensei, meu Deus, que já pensou que sério? Então tá Sim. eu, meu marido e um amigo dele. E assim, porque ali parece que não faz mal, né? Ah, é só uma mensagem bem rapidinho. Mas realmente tem alguém ali junto na cama com o casal, que sempre é rapidinho, né? Não, rapidinho, vou responder. Eu fiz Uhum. muito disso. O André falava, Gra, agora deu. Não, rapidinho, rapidinho. E ele falava, sempre rapidinho. Daí até eu realmente entender que já estava demais. Sim. Então, os combinados e estabelecer prioridades é, ajuda muito para quem tem um negócio em família. Porque, querendo ou não, os filhos estão junto e às vezes o cenário é esse, como tu falou, assim, o marido está no telefone resolvendo um negócio, a gente está em outro e as crianças estão brincando ali, viajando, né? E é um momento desperdiçado. A TV está ali cuidando, discipulando, e a gente passa despercebido. Então, eu creio que acontecimentos assim, o Espírito Santo mesmo vem e dá aquele start, né? Olha só o que vocês estão fazendo. E aí a gente percebe quem é mais importante agora. Já que esse negócio realmente vai fazer diferença na minha vida, que eu não possa parar para fazer uma cabana ou parar para brincar de chá um pouquinho, brincar de carrinho, sabe? Essas coisas a gente precisa pensar. O que tem preço e o que tem valor. Sim. O que realmente precisa ter o nosso tempo, né, Gra? Exatamente. Eu também estava ouvindo uma live bem importante, assim, que eu ainda não entrei na fase, mas hoje em dia tá tudo tão rápido, né? E mesmo assim, a Sofia, ela não tem muito acesso à internet, a celular, assim, eu não libero para ela. Ela não tem celular, então, e também computador não entra em computador, só quando tá trabalhando comigo, eu tô vendo o que ela tá fazendo. Na televisão a gente cuida em tudo que assiste, né? A gente não deixa a TV aberta, ligada, por causa de propagandas. Assim, a gente sempre teve esse cuidado. Mas mesmo assim eu percebo que tá tudo muito precoce. E a Sofia já tá dando sinais, com 10 anos, daquela diferença de ânimo, assim, sabe? Da adolescência. Uhum. Eu acho também que é por causa da quarentena, né? Da gente estar nesse processo que tá todo mundo sob pressão. Uhum. Mas também tem essa outra parte, assim, de eu perceber algo, assim. Eu ouvi uma palavra muito interessante, e esse livro, Cinco Linguagens do Amor, tem um específico para adolescentes. Uhum. E eu acho que a adolescência, olha, a adolescência é por isso que o filho não nasce adolescente, porque a gente não está preparado para essa fase, né? É tão fácil quando eles são pequenininhos, que eles fazem o que a gente está ensinando, que eles fazem sim, mamãe, e mesmo quando dizem não, a gente consegue convencer e mostrar o contrário. E aí, quando eles começam a criar suas próprias opiniões e começam já a ter, né,
as suas escolhas, aí é a hora de colocar em prática tudo aquilo que a gente ensinou antes. Mas eu acho que é bem legal, assim, quem tiver filho adolescente, depois me pergunta aqui no Insta, pode ir no meu pessoal e perguntar. Eu indico uma live muito legal que fala sobre o livro das 5 linguagens do amor para o adolescente e fala de características específicas que eles têm. Por exemplo, o adolescente que se fecha no quarto. Por que ele está fazendo isso? Tem um motivo, né? O adolescente que faz a lei do silêncio, tipo, não responde nada do que a mãe pergunta. É porque ele está se sentindo no controle, ele precisa, de alguma forma, estar no controle em algum momento, e aí ele quer fazer aquilo com a mãe. E aí, se a gente começar a levar para o pessoal esse tipo de atitude, a gente vai entrar num cabo de guerra. Como eu vivi isso, né? Eu tinha amigas, assim, que eu ficava com dó de ver o relacionamento delas com os pais, assim, sabe? Era triste, porque era grito, grito, grito. E aí a gente tem que estar preparada para esse tempo, né? Que Deus vai, realmente, o Espírito Santo vai nos dar chaves. Eu acho que a gente tem que... E quem já está vivendo esse tempo, depois eu indico essa live muito legal de uma presbítera bem querida, que ela tem 4 filhos, ela é super nova, assim, me assustei, bem legal. E ela falou muito sobre isso, sobre os filhos adolescentes. Mas já percebi que tem coisas que a gente tem que começar a tratar pequenininho, para lá na frente a gente não sofrer com essas coisas da adolescência, né? Tem um curso bem legal, um material da Universidade da Família, que chama Alcançando o Coração do Seu Adolescente, que também é muito legal. Lá dentro tem uma dinâmica, que é a dinâmica dos macacos. Um material muito rico para realmente alcançar o coração, né? Porque eu percebo, eu não tenho filho adolescente, mas eu já fui uma adolescente. E existe a fase em que a gente se fecha, né? O filho se fecha. E aí, como é que a gente vai alcançar aquele coração, né? Porque eu penso que a gente nem reconhece. Meu Deus, até ontem eu obedecia, né? E hoje, como é que eu vou acessar? Então, eu acho que isso é uma conexão intencional. De a gente buscar pessoas e recursos que nos encorajam, nos edificam e nos consolam nas áreas específicas em que a gente precisa. Não, eu achei uma coisa, Gra, que é muito interessante a gente saber desde já. A gente já tem que encerrar, porque já faz tempo que a gente está aqui. Mas é bem interessante porque a gente tem que começar desde pequenininho. Ela deu o exemplo dos adolescentes que eles acabam seguindo o que os outros falam. Então, um falou uma coisa, ele vai lá e faz aquilo, sabe? Assim, que vai com os amigos, né? Vai na onda. E aí ela começou a falar de um estudo científico que isso começa desde criança, quando a mãe faz tudo pelo filho. Então, o filho, a mãe vai lá, limpa o filho, a mãe põe a comida no prato do filho, a mãe troca o filho, a mãe faz tudo pelo filho, ele não sabe tomar decisões. E aí sempre alguém está tomando decisões por ele, desde pequenininho. E quando ele cresce, ele busca alguém para tomar as decisões por ele também. E aí quem que vai ser? Os amigos. Então, eu achei isso tão... Porque assim, a carapuça serviu demais, né? Porque se deixar, eu faço tudo por eles. E a gente acha que isso é amor, né? Ai, meu Deus, não tem como, eu preciso fazer. Eu cubro, eu faço, eu dou comida, eu ponho no prato, eu lavo a louça, tudo, sabe? Sim. E aí eu falei assim, nossa, a gente acha que tá fazendo bem e não tá fazendo bem. Então a gente tem que ter muito isso, assim, sabe? Aquela sensibilidade de Deus e entender até onde a gente vai, né? Porque é realmente muito prejudicial para eles quando a gente faz tudo para eles. Então, a gente ensinar a independência, igual ela falou, né? Eu achei muito lindo, assim, que ela falou assim, ela deu um exemplo de um filho que gostava de fazer pão. E a Sofia ama fazer pão. E aí, só que ela tava um mês já pedindo para fazer pão comigo e eu não tinha tempo de fazer pão com ela. Ai, porque daí faz isso, faz aquilo, final de semana a gente ia na minha sogra ou saía fazer... Porque mesmo na quarentena eu continuei tendo a minha vida em família, assim, vendo, né, com minha mãe, com minha sogra e tal. E aí, naquele dia que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu vou fazer pão, nem que seja meia-noite. Eu vou fazer pão já. Por quê? Porque ela falando que, às vezes, a gente, como pais, a gente quer que eles se moldem aquilo que a gente quer fazer. E a gente não... É aquilo que a gente estava falando, né? A gente não acha tempo para fazer aquilo que eles gostam. Então, por exemplo, se a tua filha gosta de fazer pão, acha um tempo para fazer pão. Se ele gosta de jogar baralho, se ele gosta de jogar um jogo, acha um tempo para fazer, mesmo que você não goste muito. É importante a gente mostrar interesse por isso, né? Eu achei muito lindo. Aí eu fiz um pão com a Sofia. Eu cheguei em casa e falei, Sofia, vamos fazer pão? Aí a gente fez. Mas é interessante, porque se a gente deixar, vira rotina e a gente não faz as coisas que precisam ser feitas.
Aí a gente É, precisa ser lembrado por Deus através de uma live, de alguém, de é, um livro, de alguma coisa, para a gente lembrar que, opa, peraí, né? O que que eu tô deixando de fazer que é é, essencial e, né, colocando tantas outras prioridades na frente e deixando tantas coisas importantes para trás. é. Ô, Ju, tu lembra o nome dela? A Elaine tá perguntando como é o nome dessa presbítera que tem Não te... lembro, eu Ali nem mesmo. conhecia. Gra, a gente recebe tanta live, né? Eu recebo um monte de Sim. live no Instagram. E eu não assisto porque não dá tempo e tal, só quando eu conheço. E essa foi até engraçado, porque a mãe de dois meninos, ela usava BabyTube. E ela me Ah, mandou uma foto falando que gostava muito e tal. Eu até hoje não sei se eu conheço ela ou não, porque é tanta gente que a gente, né, acaba. Eu não sei se eu já vi ou não. É, mas é até chato de falar, né? Nossa, eu te conheço, da onde que a gente se viu, né? Porque tomara que a ela não pessoa, esteja assistindo essa live agora, né? Porque não, se ela tiver, ela vai entender que eu sou bem. Eu acabo esquecendo, né? Porque é normal, a gente acaba conhecendo muita gente e não grava todo mundo. E ela me mandou uma live. Só que ela falou assim, Ju, ela tinha pedido pra eu divulgar a live, eu não divulguei porque eu vi atrasado. Isso acontece muito comigo. Eu não entro no meu Instagram pessoal, porque eu só entro no da empresa, e daí eu acabo não vendo nada no meu pessoal. E eu falei, eu só vi hoje, não consegui divulgar pra você. Daí ela falou, foi muito boa, assista lá, fala sobre adolescente. Deu, não sei por que eu tomei a decisão de clicar lá para assistir. Eu sei por quê, né? Porque Deus queria que eu assistisse. sim. E aí eu cliquei lá e assisti, foi demais. Eu não sei o nome, não gravei assim, sabe? Não acabei Mas não agora, mas gravando nada. tu vai saber indicar para outras pessoas, Sim, sabe, né? sim. Eu Aham. coloco, daí eu coloco o perfil da pessoa, ele tá salva, tá lá no GVT dela. Aí todo mundo consegue assistir. Então tá, eu tenho um bastidor aqui funcionando. Ele botou aqui, Ah, ó. Rotina de trabalho com tempo de qualidade para os filhos, que é algo muito especial realmente da gente colocar. Estar em casa e trabalhar em casa, né? Estabelecer uma rotina com as crianças, dividir tarefas com o marido. Por isso que é muito legal ter a parceria e estar conectado realmente em amor para que isso funcione. Então, trabalhar em casa, trabalhar de casa com os filhos, para que as coisas sejam boas, perfeitas e agradáveis, precisa ter uma rotina, né, Ju? Como é que tá sim. aí? Então, Gra, agora você me falou isso, até Deus que permitiu para eu me lembrar, porque assim, às vezes eu começo a contar uma história, me empolgo e esqueço com que eu queria o desfecho do negócio. Ah, Aonde que eu queria chegar com a história do pão? Porque aí ela falou sim. assim, é, porque era para fazer o pão, mas não é para fazer o pão e eu limpar toda a cozinha sozinha, sabe? Uhum. E o que que eu faço? Sempre assim. E ela vai fazendo, eu já tô limpando, no final já tá tudo limpo e pronto, e eu que faço tudo. E aí ela falando daquilo que a gente sempre faz tudo pelo filho, e ela falando até no momento de você fazer as coisas, você tem que ensinar ele a guardar. Ah, você quer fazer uma Uhum. comidinha? Então, filho, pode fazer, depois você limpa tudo pra mamãe. Então ele Ah, faz, que ele entende que legal. ele tem o processo de fazer, aí ele entende Sim. que ele tem o processo de limpar. E isso vai Uhum. criando um caráter na criança, né, Gra? E a gente sem perceber, a gente fala, não, deixa que a mãe faz, então fácil pra mãe, né? Porque para eles ainda é difícil, com 6 anos. A Rebeca, ela varre casa melhor do que eu. Mas isso é natural dela, não fui eu que, não fui eu que ensinei. Ela não deixa um grão para trás, com 6 anos. Ela varre muito bem. Assim, ela ama lavar louça. Então, para eu pedir as coisas para ela é muito tranquilo. Agora, o Samuel, ele começa a falar que não sabe. Ah, eu não consigo, nossa, é difícil, sabe? Então, Sim. cada um tem uma característica, mas a gente precisa ensinar todos eles, né, a fazer essas coisas. É, é Não deixar verdade. só na Rebequinha, só porque ela faz bem, tadinha. Se eles deixam ela fazendo as coisas, eu tenho que ficar em cima. Ó, Silmara colocou, né, incluir os filhos no processo, isso é muito legal e ajuda muito a gente. A gente se sente amada, eles se sentem amados, participantes da rotina, mesmo no trabalho, né, quando a gente está, sei lá, no notebook e a gente prepara um ambiente de trabalho do ladinho, eles se sentem... Essa semana o André estava trabalhando e aí eu pensei, bom, eu quero gerar um momento especial com eles. E aí a gente brincou de mercado, pegamos os produtos, umas moedinhas do cofre, tinha que comprar, sabe assim? Simples demais, perto do André. O Uhum, André estava trabalhando, algo super, super importante, mas eles estavam trabalhando também no mercado deles. Mas eles uhum, estavam ali, né? A gente estava tendo um tempo de conexão intencional. uhum. Isso eu creio que ser intencional é fazer algo de propósito e com propósito, Sim. né? Tá anotado aqui o que o Espírito Santo trouxe sobre o significado de cada filho.
Isso nós falamos um pouquinho a respeito do que eles trouxeram para nós como mães, né? Tu chegou a falar dos teus também, né? O que o Espírito Santo Eu, trouxe de eu cada... falei, eu falei da fase da vida, né? Como a gente estava focado no empreendedorismo no início, agora a gente já foi totalmente para a família. Eu falei sobre o que eles trouxeram nas nossas fases financeiras, né? Porque às vezes realmente é um bloqueio dos pais, Sim. dos casados não quererem ter filhos, né? Por medo financeiro, medo de várias coisas. Eu falei sobre o que eles trouxeram nessa área. Mas cada um trouxe características totalmente emocionais também, né? Não foi só na prática, não foi só essa abundância que cada um deles trouxe. A Sofia, quando ela nasceu, assim, a gente deu o nome dela de Sofia porque quer dizer sabedoria. E era algo assim, a primeira oração que o Milton aprendeu antes de ir para a igreja, ele recebeu uma cartinha escrita assim: não peça nada para Deus, peça só sabedoria. E aí ele começou a pedir sabedoria com 15 anos, então isso fez parte da vida dele. E Deus deu tanta sabedoria para ele, tanta sabedoria, e às vezes a sabedoria vem com sofrimento, né? Porque ele passou por tanta situação que se a gente for contar, às vezes parece novela, parece assim que não, sério? Era uma coisa absurda, assim, Gra. Tanto que depois a gente começou a pedir sabedoria sem sofrimento. Às vezes a gente fala assim, né? Você sofre, né? Perece porque pede mal, né? Aí, ai, Deus, Ah, então dá sim. sabedoria sem aflição. Sem aflição. Porque muita sabedoria daí é muito problema para resolver, né? Porque para você ter sabedoria, você tem que ter problema para resolver, né? É. E aí a gente pediu sem aflição. Mas a Sofia trouxe isso pra gente, assim, sabe? Trouxe essa... Quando a Sofia nasceu, assim, ela já mostrou para que veio logo no começo, assim, sabe? E ela organizou a nossa vida, assim, de uma forma muito sobrenatural, sabe? Em todas as áreas. Ela veio para organizar, sabe? Desde que eu engravidei, ela organizou. Quando os gêmeos nasceram, eu sinto, assim, que veio algo da abundância, assim, sabe? Abundância da alegria, porque, assim, eu me senti tão privilegiada de ter gêmeos. Eu achei tão, assim, extraordinário quando Deus me deu, porque eu sempre sonhei, só que não tinha caso na família. Nem na minha família, nem na família dele. Então, para mim, Meu Deus do céu. Aham. era tipo impossível, sabe? E quando veio, nossa, eu fiquei muito feliz. Então, foi, assim, algo muito sobrenatural. E as características deles nos ensinam demais, né? Nasceram juntos e eles são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A Rebeca, ela é extremamente sensível, ligada em tudo. Ela presta atenção e não deixa passar nada desapercebido. O Uhum. Samuel, bem de boa, só que é agitado pra caramba. Nossa, ele pula, ele sobe. Quando eu vejo, já tá aqui. Daí ele já virou aqui, ele já pulou nas minhas costas quando eu tô de pé, sabe? Assim, cada um vem de um jeitinho, né? Pra nos É. ensinar. E vai moldando, né? É. E aqui, para seguir para o fim, né? Porque a gente já está um tempão aqui, chaves para seguir na empresa com ideias do céu. A gente vive isso muito na Casa Seiva, porque nós, como casa de brincar, né, e um espaço multidisciplinar para alcançar famílias, atendíamos presencialmente ali. Então, claro, as crianças vinham algumas 5 vezes por semana, algumas duas, algumas uma vez por semana para estar um tempo ali. Mas e aí, como é que fica, né, nessa quarentena? Então, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, ele é tão incrível que ele vai nos alimentando e com ideias, só pode ser do céu, para que o negócio permaneça, o negócio que é dele permaneça aberto, permaneça funcionando. Então, por exemplo, a nossa experiência não é um tempo em que a gente está assim ficando rico, né? A gente está pagando as nossas contas, mas glória a Deus por isso, porque Ele tem nos dado ideias novas e a gente percebe que quando aquela ideia já começou a esfriar, a gente ora e imediatamente já vem algo novo e ele entrega o sonho e ele mesmo sustenta, né? E outra coisa que eu percebo que para as pessoas que estão assistindo e pensam, né? Eu vi que muita gente comentou, a Cris ali disse que muita coisa serviu para ela, muita gente que tem esses desejos e não tiram do papel, pessoas que têm dificuldade de realmente ativar os seus sonhos, que não fica esperando que, né, que alguém venha ajudar a coisa acontecer, que realmente comece
e que tenha essa sensibilidade, que busque de Deus essa criatividade, porque Ele entrega algo, coisas tão loucas e tão incríveis que realmente confundem as pessoas que... a palavra diz, né, que as coisas loucas confundem os sábios, e realmente é assim. Quando ele Com entrega pra certeza. gente quando ele entrega pra mim uma ideia de uma caixa nova para vender, ou de um tipo de atendimento diferenciado, eu penso, nossa, será? Mas isso nem tem. E realmente não tem, mas é tão incrível quando passa a acontecer e as pessoas dão um retorno pra gente do tipo, meu Deus, eu sempre quis isso, sabe? Eu penso, é Deus, né? É Deus É, fazendo isso. Porque nem Gra, nós, é tão incrível porque nem nós acreditamos naquilo. É tão louco que nem a gente sim, acredita. Nossa, nada a ver, não tem sentido. Mas a palavra que eu digo é, começa a fazer. Porque a gente percebe que uma coisinha tão pequenininha que rasgava o nosso coração, ou que incomodava, ou que é algo que a gente realmente achava que, eu acho que isso não tá bom, mas quem sou eu para fazer? Começa a fazer, porque uma necessidade pequenininha, nossa, pode ser assim um piano que pessoas carregam nas costas, e a gente tem essa solução, sim. né? Com Eu a creio que gente a também, Gra. palavra para... Pode falar, Ju, desculpa. Com a gente também, Gra. A gente teve, no início dessa pandemia, eu acho que todo mundo recebeu um convite para o medo entrar, né? O medo bateu É, na porta de todo mundo e falou, e assim, a gente deixar entrar ou não é nossa escolha, né? E diante do cenário, foi uma luta para a gente não deixar o medo entrar. Mas Deus falou com a gente desde o início sobre isso. Falou assim que tinham pessoas que iam tomar decisões precipitadas sem necessidade. Tinham empresas que iam mandar pessoas embora e não era necessário. Por é, quê? Porque o medo foi tão grande que as pessoas, antes mesmo de ter o prejuízo, antes mesmo de ter um péssimo resultado, já começaram a mandar todo mundo embora, né? Começaram a mandar todo mundo para casa. E a gente resolveu não deixar o medo entrar, sabe? A gente teve uma luta ali, a gente falou, não, o medo não vai entrar. Se veio isso, né? Se é esse o cenário agora, Deus abençoa no meio de crise. Ele sempre abençoou, né? No meio da guerra, é no meio do mar, é no meio da tempestade, é no meio das coisas que Deus vem e abençoa. E com a gente não foi diferente, porque a gente se posicionou em fé, eu declarei, até não deveria ter declarado, brincadeira. Eu declarei que eu não ia parar de trabalhar nem um dia, né? Até poder ficar em casa com eles um pouquinho. Mas, Gra, foi assim, foi uma prova de Deus que não deu para parar de trabalhar. A gente teve, claro, aquelas coisas, né, que vieram, grandes clientes que não iam pagar, né? Que eles uhum, pediram prorrogações absurdas, assim, bem, bem grandes, né? Então, já pagavam em 120 dias, agora querem pagar em 240. Sabe aquela coisa assim? Você fala, não tem como que eu vou ter meu fluxo de caixa? Tem a parte operacional, né? sim, Mas, independente disso tudo que aconteceu, Deus começou a mandar provisão de outro jeito, Gra. E a é, gente começou a vender muito mais pelo site para cliente direto. E as crianças em casa precisavam desse tempo, né? Desse relaxamento da BabyTube. Elas precisavam desse tempo de qualidade com os pais, porque às vezes é o único momento que a mãe tem, porque chega em casa, é a hora do jantar, a hora do banho e já dormir. É o momento que a mãe tem de integração com o filho. E ali, sabe? Assim, foi muito necessário nessa quarentena. Porque é. ela traz uma economia de água, além de tudo isso, que era um apelo que a gente ficou racionando água aqui, né? Eu não sei aí como ficou, mas aqui teve racionamento de água várias vezes, né? De parar de vir água. E aí, sabe quando tudo vai casando, até o racionamento de água cooperou para o nosso bem, né? Porque a gente tem uma economia de água de até 40 litros por banho. Então as pessoas falavam, nossa, então eu vou dar 2, 3 banhos. E as crianças brincam e ficam se divertindo. E aí Deus usou isso, todo esse cenário desfavorável, ele usou a nosso favor. E a gente tá vivendo um milagre. Eu não parei de trabalhar nem um dia. Pediu, né? Eu pedi e ganhei. É, eu tenho algo, e eu creio que tem muita gente que está assistindo e precisa ouvir isso, que a Ju comentou aqui, né? A respeito do medo. Não é justo a gente deixar de realizar um grande projeto que Deus tem para a gente fazer por causa do medo. Então a gente precisa lançar fora o medo, colocar o amor no Amém. lugar dele e realmente se encher de coragem. A gente precisa olhar no espelho todas as manhãs e perceber quem Deus vê e não o que os nossos olhos veem. Eu tive muita dificuldade durante o tempo de reforma da casa
que eu olhava no espelho e eu via assim uma mulher com a raiz crescida, cansada, eu tava me sentindo cansada fisicamente de trabalhar daquela forma, sabe? Mas eu tinha certeza que e eu pedi para ele, eu falei, Senhor, mostra para mim quem tu olha, não quem eu vejo, porque eu tô vendo uma mulher cansada, não sei como é que vai ser, não é isso que eu sonhei, sabe? E Uhum. aí alguém vinha e me dava uma palavra, alguém mandava uma mensagem, e ele realmente me mostrava a coragem que ele colocava dentro de mim para trabalhar todos os dias, né? Que eu ia abençoar não apenas os meus filhos, mas muitos outros filhos, muitos outros lares. E eu creio verdadeiramente nisso. Assim, é um tempo de que o medo realmente bate em todas as portas. Se não bateu, vai bater. Mas a gente precisa tomar uma decisão. A gente abre ou não. É uma escolha, né? Uhum. De abrir a porta ou não. A palavra que eu tenho para toda a nossa conversa, desde o início, é resgate. É resgate, eu creio, sabe? Se serve para sonhos guardados, talentos que estão escondidos, casamentos que estão congelados, relacionamento de filhos, que filho está no canto e a gente tem dado mais atenção para celular ou para o trabalho. A palavra que eu tenho para trazer aqui para todas essas pessoas que nos acompanharam até agora é resgate. Amém, Gra. Amém. Eu perguntei para Deus também, antes de começar a live, e eu falei, Sophie, o que que Deus tem para essa live, né? Ela falou assim, é, as trevas estremecem. Aquela música, sabe? Querida. Uhum. Todo o poder está no nome de Jesus, né, Gra? E não importa a situação que a gente viva, a situação que a gente esteja, o lugar de processo que a gente, né, tá vivendo, não importa. Deus vem e resgata mesmo. Deus transforma toda a situação em bênção. Se a gente não deixar o medo entrar, o inimigo não tem poder de atuar, né? Porque É, tem uma coisa que a gente sempre ensina aos nossos filhos. Quando eles começaram a ter medo do inimigo, assim, a gente falou assim, ele não tem poder, a não ser que a gente dê poder para ele. Então, a gente se antecipa ao inimigo, a gente percebe o que ele está querendo fazer e a gente diz não, a gente fecha a porta. E uma forma dele atuar é o medo, né? Tanto que na Bíblia fala mais de 300 vezes sobre isso, para a gente não temer. Por que não temer? Porque a gente tem um Deus todo-poderoso do nosso lado. E com Deus, tudo é possível. Né? é, Tudo é possível. O sonho mais improvável é possível. Quando a gente começou, as pessoas também não acreditavam no produto. Quando o Milton trouxe da Alemanha em 99 esse produto, teve gente que olhou para ele e falou assim, coloca polcã e vai vender polcã lá na esquina com esse balde. Falando brincando, sabe? Mas é algo que a gente percebe. E assim, a gente não tem também que ficar triste com isso. A gente não sim. tem que se entristecer pela opinião dos outros, né? A gente precisa crer e confiar. E não se chatear também, porque é incrível como Deus honra aquele que é humilhado. A gente também não tem que ficar, ai, sou humilhado, não é isso. Mas é uma lei, é algo que Deus faz sem a gente É, pedir, né? E aí a gente fazia, era algo tão caro, né? Era euro na época, era importado. E assim, a pessoa fala isso, né? Vai vender pocã, você pensa, Gra, é para desistir do negócio, né? sim. E aí, quando a gente olha hoje e a gente vê que cada produto que entra na casa, que é um produto consagrado ao Senhor, é um oforô que traz bênção para as famílias, né? A gente está em tantos, e milhares e milhares e milhares de lares, e se a gente tivesse ouvido aquela palavra naquela época e tivesse parado, se a gente É, tivesse ouvido aquela sugestão do inimigo, que às vezes ele usa pessoas, né, para sugerir coisas para a gente parar no meio do caminho, a gente não pode aceitar essas sugestões. Por é, isso que a gente precisa, sim, exercitar ouvir a voz de Deus, né? Fazer... Quem ainda não entende que ouve, porque tem pessoas que acham que não ouvem a voz de Deus. A gente ouve porque o nosso pai fala o tempo todo. A gente só precisa entender como a gente ouve. Igual a Gra falou que ela tem visões, né? Eu tenho sonhos, eu tenho muitos sonhos, eu tenho impressões, eu tenho imagens também. Então, Deus às vezes vai se revelar a nós num momento de uma forma, em outro momento de outro. A gente precisa só estar ligado no céu e falando, Deus, o que o Senhor tem para mim nesse tempo? O que o Senhor tem para mim agora? Né? Agora é para eu ir, é para eu parar? Porque Deus tem sempre... Ele não quer a gente bater na cabeça. Ele não quer a gente indo num caminho errado. Ele não quer. Ele quer falar com os seus filhos, com a gente. Ele quer falar, nós somos filhas, né? E ele quer mostrar o caminho pra gente. Né? Ele é é, nosso pai. E assim, eu até estava pensando sobre propósito,
E Deus falou muito comigo, não é... às vezes, mas qual que é o meu propósito? Qual que é isso? Qual que é aquilo? Nosso propósito principal é ser filho e desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para nós. E assim a gente vai fluir em todos os dons, né? Às vezes a gente acha, mas eu só vou ouvir assim, eu só vou ouvir... Não, Deus tem tudo liberado para nós. A gente precisa acessar tudo isso. Ouvir a voz do Senhor, ser usado por Ele, tá disponível. Não é só para mim, não é só para você. Pelo contrário, eu era quietinha até pouco tempo atrás, né, Gra? A vergonha tomava conta de mim. E hoje eu entendi que eu não posso mais deixar esse medo de me expor, esse medo de rejeição, esse medo de tantas coisas que vêm tomar conta do meu coração. Então eu digo não. E assim a gente tem que fazer em tudo, né? Nos negócios, nas palavras contrárias que vêm no meio do nosso processo. A gente tem que estar ligado para não abrir essa porta do medo. Ô, Ju, eu queria que tu falasse, pra gente encerrar de verdade. Mas antes de encerrar, eu queria que tu falasse algo que tu me contou. Porque, por exemplo, se tem alguém ouvindo aqui e vende algum tipo de produto e pode pensar, nossa, mas o que o meu produto pode fazer diferença na vida da pessoa? Porque eu tô vendo isso. E tu mandou para mim algo que eu achei tão forte a respeito do produto de vocês. Qual é a verdade sobre eles nos lares? E aí, às vezes, pode servir de inspiração para a pessoa pensar, nossa, eu trabalho com roupa infantil, mas essa roupa vai fazer isso, isso, isso. A gente vive pela fé. E a gente vive aquilo que a gente crê. Então, a gente além de consagrar nossos produtos ao Senhor, a gente profetiza e declara sobre eles, né? Que na casa que aquele produto vai entrar, não vai ter abuso naquela criança. Aquela criança vai ser blindada, guardada pelos anjos do Senhor. Na casa que aquele produto entrar, os casamentos que estão sendo destruídos vão ser refeitos. As famílias não têm lugar para o inimigo naquele lugar. A gente declara, crendo... O que a gente imagina quando a gente ora isso é crendo como se a Arca da Aliança, como se a aliança de Deus estivesse entrando naquela casa. E isso não é só no nosso produto, isso pode ser em qualquer produto consagrado ao Senhor. Então, uma roupa, um móvel, um colchão, um brinquedo, qualquer coisa, se a gente fizer isso, vai ter poder, tem poder. A hora que entra lá e a gente declarou isso, o Senhor ele tem legalidade para entrar naquela casa, porque a gente declarou como filhos que ele vai entrar, e aquela criança vai ser abençoada através daquele produto, aquele adulto vai ser transformado através daquela roupa, a pessoa que vai comprar aquela xícara, quando colocar uma água ali, aquela água vai ser ungida e ela vai receber cura de Deus. Então, não existe diferença entre o empresário, a vida profissional, a vida espiritual, não existe diferença, é tudo junto, é uma coisa só. Então, tudo que a gente faz é para o reino. Né? Por isso que a gente colocou esse título. Que tudo, independente do que você trabalha, é para o reino. A gente pode trazer tudo isso.